irmãos. Boa noite. Obrigada pela presença de todos, quem está aqui pela primeira vez, quem está nos assistindo também. Nós vamos fazer a leitura de ambientação, depois a nossa prece, para começar o nosso estudo de hoje com o nosso irmão Wagner. Bom? Leitura do Pão Nosso, pelo Espírito Emmanuel de Francisco Cândido Xavier, leitura 82, em Espírito. Mas, se pelo Espírito mortificardes as obras da carne, vivereis. Em Paulo, Romanos 8,13. Quem vive, segundo as leis sublimes do Espírito, respira em esfera diferente do próprio campo material em que ainda pousa os pés. Avançada compreensão assinala-lhe a posição íntima. Vale-se do dia qual o aprendiz aplicado que estima na permanência sobre a terra valioso tempo de aprendizado que não deve menosprezar. Encontra no trabalho a dádiva abençoada de elevação e aprimoramento. Na ignorância alheia, descobre preciosas possibilidades de serviço. Nas dificuldades e aflições na estrada, recolhe recursos à própria iluminação e engrandecimento. Vê passar obstáculos como vê correr nuvens. Ama a responsabilidade, mas não se prende à posse. Dirige com devotamento, contudo, foge ao domínio. Ampara sem inclinações doentias. Serve sem escravizar-se. Permanece atento para as obrigações da sementeira. Todavia, não se inquieta pela colheita, porque sabe que o campo e a planta, o sol e a chuva, a água e o vento pertencem ao eterno doador. Usufrutuário de bens divinos, onde quer que se encontre, carrega consigo mesmo, na consciência e no coração, os próprios tesouros. Bem-aventurado o homem que segue a vida afora em espírito. Para ele, a morte aflitiva não é mais que a alvorada do novo dia, sublime transformação e alegre despertar. Que bela leitura de hoje, né? Possamos realmente colocar em prática em nossas vidas, entender que realmente a morte é uma passagem e que vivemos em espírito, né? Que devemos viver primeiramente em espírito. Então vamos agradecer ao nosso Pai Maior pela noite de hoje, começando os nossos trabalhos, que Ele possa envolver a todos nós, aqueles que estão presentes, aqueles que estão nos assistindo pela rede social, aqueles que estão em pensamento aqui na casa, aqueles que não puderam vir por algum motivo pessoal, mas que eles estejam todos envolvidos. Pedimos, Senhor, que a sua luz possa recair e envolver o nosso irmão Wagner, que hoje veio com todo o amor e carinho para o estudo desta noite. Que ele possa ser intuído pelo seu benfeitor, pelo nosso Mestre Jesus, e que Deus esteja conosco em todos os momentos. Que assim seja, graças a Deus. Vou dar uma aguinha para você, tá? Boa noite, meus irmãos, mais uma vez, que a paz de Jesus possa estar conosco na noite de hoje. Queria primeiramente agradecer aí a casa por me proporcionar, a oportunidade de estudar a doutrina e de passar alguma coisa que a gente assimila.
Então, vamos lá. Hoje nós vamos conversar sobre o capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, no item 18, o bem e o mal sofrer. Antes da gente começar, queria fazer a seguinte pergunta para os irmãos. A gente está preparado para morrer? Se a gente morresse hoje, nós morreríamos bem? Estou preparada. Porque normalmente a gente diz assim, tem pessoas que falam assim, eu tenho medo de morrer. Mas a morte em si não é o problema. O problema é como eu vou morrer. De que forma eu vou morrer. Esse que é o ponto. É o medo do desconhecido. Mas a gente está olhando para as situações puramente materiais. Nós não estamos analisando as questões, como disse o próprio Emmanuel. Foi uma lição que calhou bem, para a lição que a gente vai trabalhar na noite de hoje. Como é que eu estou vivendo para amanhã eu desencarnar? Porque o desencarne é a única certeza que nós temos na nossa vida. Que um dia o nosso corpo vai morrer e nós vamos desencarnar posteriormente. Então, se eu vivo materialmente ou só para a matéria, certamente quando eu desencarnar, eu vou levar as impressões da própria matéria. São aqueles irmãos que ficam presos à matéria, às questões que deixaram aqui. A casa é importante, a família continua sendo importante, os negócios, o dinheiro, o carro, as viagens, tudo ainda é muito importante. Por quê? Porque esse ou esses irmãos não trabalharam para o desapego. Eu me lembro daquela passagem de Jesus, quando ele pergunta para aquele jovem: você quer me seguir? Venda tudo que você adquiriu e me siga. O jovem aí, opa, eu não posso fazer isso. Isso é muito para mim. Aí Jesus olhou e falou: em verdade vos digo, é mais fácil um camelo passar no buraco de uma agulha do que um rico entrar nos reinos dos céus. Mas todos os ricos são assim? Claro que não. Ele ali exemplificou aqueles, independente de serem ricos ou pobres, mas aqueles que ainda se prendem às questões materiais. E Emmanuel veio nos brindar com o pão nosso, exatamente nos chamando a atenção para esse fato. Então, não vamos só pensar como nós devemos viver. Devemos pensar, quando eu desencarnar, como é que eu vou estar perante a minha consciência? Essa é a pergunta. E quem tiver dúvidas, como é que eu vou estar, vamos dar uma olhada na segunda parte do Céu e Inferno, onde Kardec exemplifica várias almas, vários espíritos sofredores, suicidas, espíritos medianos, espíritos felizes, e qual é o estágio em que eu vou me sintonizar ali. Aonde que eu estou? Espírito feliz, espírito mediano, espírito ainda em sofrimento? Como é que eu vou estar nisso aí? Então, vamos lá. Instrução dos Espíritos, bem e mal sofrer. 18. Quando Cristo disse, bem-aventurados aflitos, o reino dos céus lhes pertence, não se referia, de modo geral, aos que sofrem, visto que sofrem todos os que
quer ocupem tronos, quer jazem sobre a palha. Opa! Então aí já temos o primeiro ensinamento que o Evangelho nos traz. Bem-aventurados os aflitos, o reino dos céus lhe pertence. Jesus está sendo masoquista? Você tem que sofrer para ser feliz? Será que a gente reencarna para o sofrimento? O que vocês acham? Não. Eu reencarno para sofrer? Não necessariamente. Deus nunca idealiza na nossa encarnação o nosso sofrimento. Ele, através do nosso planejamento relativo, porque depende muito da nossa visão, do nosso estado evolutivo para planejar, né? Então, ou a coisa é imposta, ou a gente tem, através do nosso livre-arbítrio, a aceitação ou não dessa situação imposta. Ou se a gente tiver uma visão, um conhecimento, a gente até bota o dedo ali no planejamento e até planeja, eu aceito. Só que a gente tem que entender que a dor é diferente do sofrimento, porque a dor é necessária, mas o sofrimento é opcional. Então Deus não, que nem aquela música da Marielza, né? Deus não me impôs o sofrer. Deus não impõe o sofrimento para a gente. O sofrimento é referente a como nós estamos vendo a nossa vida. Porque se fosse isso, o próprio Cristo iria sofrer mais do que qualquer um de nós. E Cristo sofreu? Ele sentiu dor física, mas ele sofreu espiritualmente? Claro que não. O entendimento é tudo diferente. Então aqui, todos que se encontram na terra, né? Aqui ele coloca, não se referir de modo geral aos que sofrem, visto que sofrem todos os que se encontram na terra. Esse sofrimento é a dor. Não é o sofrimento opcional, é todos que sofrem, todos que estão submetidos à dor de uma perda, de uma situação financeira, de alguma coisa. A dor está aqui, na minha vida. Todo mundo sofre, rico ou pobre, mas como eu vejo a dor é opcional. Mas poucos sofrem bem, poucos compreendem que somente as provas bem suportadas podem conduzi-los ao reino de Deus. Por quê? Porque quando você entende o porquê você está sofrendo, por que você está passando por aquilo, e a doutrina espírita ela é muito cirúrgica nesse sentido. Porque ela consola. Por que a doutrina espírita é o consolador prometido? Porque não basta você decorar para você entender. Você tem que estudar. Você tem que sentir. Ontem eu dei um estudo lá na agremiação Francisco de Paula, lá na Tijuca, falando sobre iniciação de Kardec nas obras póstumas, segunda parte. E lá é muito claro Kardec dizendo, né? Eu pesquisei, eu observei, eu julguei e eu tirei as minhas conclusões. Ele não codificou a doutrina simplesmente porque ele olhou o fenômeno, achou interessante e escreveu sobre o fenômeno. Ele pesquisou, ele foi ver, ele falou com outras pessoas, ele analisou, refletiu, pediu para que os espíritos benfeitores pudessem auxiliá-lo nessa questão. E aí surgiu o livro dos Espíritos, e esse livro foi revisto várias vezes. Então, precisamos, para que a gente possa entender
por que nós estamos aqui, de onde nós viemos, para que nós temos que encarnar, para que nós temos que abraçar a dor e por que nós temos que entender para que a gente não sofra. É a doutrina espírita que vai dar a resposta. Todas as religiões são boas, levam a Deus? Sim, mas a doutrina é a única doutrina na face da Terra que mostra por A mais B o porquê as coisas acontecem. E qual será o nosso destino se a gente não aceitar essa dor de forma consciente? O desânimo é uma falta. Deus vos recusa consolações, desde que vos falte coragem. O que é o desânimo? O desânimo é quando você se larga, você desiste, você não entende, você se sente cansado, você se sente, poxa, nada, aí vem aquelas palavras, né? Nada dá certo, tudo que eu faço dá errado, meu Deus, o que eu posso fazer? Deus me abandonou, eu não tenho mais ninguém, então estou jogando a toalha. Então, quando eu jogo a toalha, por mais que Deus queira e torça pela minha vitória, Ele não pode fazer mais nada, porque Ele respeita o nosso livre-arbítrio. Então não adianta a gente orar para que as coisas melhorem, se a gente não fizer por onde as coisas melhorarem. Ninguém vai passar no vestibular se não estudar. Pode subir 400 vezes a escadaria da Penha com uma vela maior do que 2 vezes a tua altura. Não vai adiantar. Não vai adiantar. Por quê? Porque você tem que empregar a coragem. Você tem que ter coragem para encarar a razão. O que é a fé inabalável que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo? Qual é a definição que Kardec colocou da fé inabalável? É aquela que em qualquer momento de nossas vidas, em qualquer época, encaramos a razão de frente para que a gente possa acreditar e ter a certeza de um mundo melhor. Então, se eu estou passando dificuldade e eu sei que essa dificuldade é para o meu bem, porque Deus é perfeito e Ele não esquece de ninguém. Então, se eu estou passando por isso, é porque eu mereço passar. E se eu mereço passar, eu tenho que levantar a cabeça, levanta-te e anda. A tua fé te curou, então eu vou ter que levantar a cabeça e prosseguir. Isso é ser corajoso, isso é encarar a razão de frente, é encarar os problemas de frente. É aquilo que Jesus mesmo falou também. Se tiveres a fé do tamanho de um grão de mostarda, dirás para a montanha, saia daqui e vá para ali, e ela vai passar. O que são as montanhas? São os nossos problemas, são as nossas dores. Se a gente tiver a fé, as dores elas vão sair daqui e vão para ali. Por quê? Exatamente isso. Temos que saber sofrer. Bem-aventurados aqueles que sofrem, porque é deles o reino dos céus. A prece é um apoio para a alma, contudo não basta. É preciso ter por base uma fé viva na bondade de Deus. Ele já muitas vezes nos disse que não coloca fardos pesados em ombros fracos. Então aqui ele está dizendo o seguinte: a prece é positiva, devemos fazer a prece, mas a prece resolve os nossos problemas?
Se eu orar para ganhar na loteria, amanhã se for lá jogar na Loto Fácil, na loteria esportiva, eu vou ser rico, se eu pedir, a prece vai resolver o problema? Não vai. Não é a prece que resolve o problema. Não é a sala de passe que resolve o problema. A sala de passe, a prece, ela nos dá a calmaria necessária para que a gente possa enxergar muitas das vezes a solução que está na nossa frente e no desespero a gente não consegue ver. Quem conhece o Valdemir? Valdemir, né? O Valdemir, uma vez, há muitos anos, ele deu uma palestra que eu nunca esqueci. Ele perguntou assim: quando a gente está no desespero, a gente faz prece? A gente deve fazer prece? O que vocês acham? Quem está no desespero não vai conseguir fazer a prece, porque você está no desespero. A tua prece não vai passar daqui, porque você no desespero, eu quero resolver o problema, e fica no desespero, não vai ter a serenidade para se concentrar e pedir e se conectar com a espiritualidade. Por isso que a prece, ela tem que ser feita diariamente, agradecendo a Deus e pedindo forças para o dia e para o que vier na nossa direção, porque muitas das vezes, na hora do desespero, você não vai conseguir pedir a Deus. Mas se você desde então já estiver conectado com a espiritualidade e vier o problema, você vai sentir, mas você vai ter a espiritualidade do seu lado. Você já vai estar fortificado. Para quê? Para poder pensar, raciocinar e tomar as melhores atitudes. O fardo é proporcionado às forças, como a recompensa o será a resignação e a coragem. Mais opulenta será a recompensa do que penosa a aflição. Cumpre, porém, merecê-la, e é para isso que a vida se apresenta cheia de tribulações. A gente consegue exigir de um aluno que está no primeiro ano do ensino fundamental uma questão de faculdade? Não. E nós que somos imperfeitos, sabemos disso. Deus, que é perfeição absoluta, vai nos dar uma carga maior do que a gente possa carregar. Se Ele é justo, se Ele é bom, soberanamente justo, bom. Se nós não colocamos carga pesada aos nossos filhos, que somos imperfeitos, será que Deus vai olhar para cada um de nós e vai colocar uma carga muito pesada? Nós é que sentimos essa carga ser mais ou menos pesada. De acordo com o quê? Com a nossa preguiça. Com a nossa compreensão. Nossa preguiça, a gente tem preguiça. Pois é, nós temos aquele desânimo, aquela preguiça. Desânimo, isso mesmo. Exatamente. Então, se o Wagner só pode suportar uma carga X, ele não vai me colocar X mais Y. Nem que eu quisesse. Eu não ia ter condição, eu não ia ter maturidade, eu não ia ter conhecimento suficiente para suportar aquela carga. Deus é muito bom para nós. E justo. Então, é isso, ó. O fardo é proporcionado às forças. Que forças essas? As forças, o nosso entendimento, a nossa compreensão. Por isso que Jesus, quando estava na cruz, olhou para o Pai e falou assim: Pai, perdoai-nos,
eles não sabem o que fazem. Aí existem irmãos que traduzem essa passagem dizendo assim: viu, pelo sangue de Jesus todos nós fomos perdoados. E não é isso. Nós fomos perdoados pelo que nós fizemos com Ele naquele momento. Nós fomos perdoados por nós naquela época termos crucificado o Mestre. Então Ele tirou dos nossos ombros esse fardo mais pesado do que a gente poderia, porque a gente crucificou nada mais, nada menos do que o Filho do Homem, o representante de Deus na terra, e nós crucificamos Ele. Nós nem conseguiríamos conviver com essa culpa. Nós não conseguiríamos conviver com essa dor. Então naquele momento ele falou: Pai, perdoai, eles não sabem o que fazem. Pronto, limpou. Mas ele olhou para Maria, e olhou para o João: João, eis a tua mãe Maria. Maria, eis o teu filho João. Por quê? Porque eles precisavam ainda, porque nem a própria Maria entendeu naquela época o papel do filho. Então ela precisava resgatar alguma coisa, vivenciar a matéria ainda. Então João, ele fez com que a situação material, o sustento da Maria, porque ela já tinha perdido José, depois ela perdeu o filho. Quem ia sustentar Maria? Quem ia olhar pela Maria, tanto a nível espiritual como a nível material? Jesus escolheu João. Então, olha que coisa interessante. Ele saiu, mas ele colocou alguém. E ele ainda falou: eu não vou largar de vocês, eu nunca vou afastar de vocês até o final dos tempos. O que é o final dos tempos? É até a gente pagar nosso último centil. Porque depois que a gente pagar o último centil, a gente não precisa da ajuda de Jesus, a gente está do lado dele, trabalhando junto com ele. Nós não vamos precisar mais reencarnar. Então é muito lindo quando a gente identifica o amor de Deus, o amor de Jesus nessa questão, né? Ele ter organizado, colocado Kardec para codificar a doutrina, para ser a terceira revelação, o Consolador prometido. Aí ele dá um exemplo: o militar que não é mandado para as linhas de fogo fica descontente, porque o repouso no campo, nenhuma ascensão de posto lhe faculta. Então, quando a gente olha para o militar cheio de medalhas, é porque ele foi para a guerra, ele sofreu de alguma forma, ele teve que mostrar a sua competência, a sua bravura. É a mesma coisa, a comparação é muito boa. Sede, pois, como um militar, e não desejeis um repouso em que o vosso corpo se enervaria e se entorpeceria a vossa alma. Alegrai-vos quando Deus vos enviar para a luta. Porque vamos analisar isso, né? Deus está nos colocando na cova dos leões. Vamos para a luta. Então, se a gente analisar de forma positiva, por que Deus nos coloca na luta? Porque Ele sabe do nosso potencial. Primeira coisa. Se Deus colocou o Wagner para desenvolver um trabalho ou para sofrer alguma situação, alguma consequência, reparar, é porque Ele sabe que eu tenho condições para isso. Senão, Ele não iria nem cogitar o meu nome lá para colocar ali. Primeiro de tudo. E se Ele sabe que eu tenho condições para isso,
Ele sabe também que eu preciso disso para desenvolver o quê? A minha melhor parte. Se eu não fizer isso, o que vai acontecer comigo? Eu vou voltar para trás? Não. Eu vou estacionar e vou atrasar a minha caminhada. Só isso que vai acontecer. Eu vou ter que, numa próxima oportunidade, voltar e tudo de novo eu vou ter que suportar. E essas lutas que nós passamos são provenientes dos nossos atos, de coisas que nós fizemos que por algum motivo a gente tem que reparar conosco, ou se a gente fez conosco ou com outro. Então a gente tem que reparar. Então é uma luta para que a gente possa nos, vamos dizer assim, purificar dessas más tendências, né, que a gente tem, os nossos defeitos, os nossos erros, e transformá-lo em virtudes, né? Porque Jesus era somente virtudes. Para a gente chegar, por exemplo, quem não é o exemplo, nosso modelo e guia, para a gente chegar lá, a gente tem que se despir desse homem que nós somos, cheio de mazelas, né? Então é uma luta para o bem. É uma oportunidade, né? Oportunidades. Deus, na sua infinita misericórdia, nos proporciona essas oportunidades de crescimento. Exatamente, de quitação de débitos, né? A gente quer ficar limpo? Não, a gente tem que... E engraçado que eu sempre... Um exemplo assim, que me veio à mente, assim, eu quero muito passar para um concurso público. Eu quero ser juiz, tenho que estudar muito. Então, para eu estudar muito, eu vou ter que deixar de, às vezes, estar com meus amigos, deixar de ir para festa, deixar de tirar férias, deixar de passear. Por quê? Porque eu quero ser juiz, não é isso? Não é? Então, esse não seria uma luta para chegar lá? Exatamente. Para alcançar o objetivo? É isso aí. Agora, para a gente alcançar o objetivo de ser como Jesus, a gente vai ter que lutar bastante. E uma coisa que eu coloco sempre com as pessoas, como hoje a gente tem jovens ansiosos, já repararam nisso? Sim. Os jovens hoje estão muito ansiosos, né? Às vezes chega lá na nossa casa, no atendimento fraterno, eu estou ansioso, eu estou ansiosa. Tá, por quê? Porque eu não sei se eu vou passar, eu não sei se eu vou, eu não sei se eu vou casar, eu não sei se eu vou, vai acontecer lá na frente. Gente, quando pintar a ansiedade em vocês, pensem na figura de um carro. Pense na figura de um carro. O carro tem os retrovisores, tem vidro frontal, vidro da frente, e tem você no volante. O retrovisor, ele representa o nosso passado. Se você estiver dirigindo e ficar olhando o tempo todo para o retrovisor, o que vai acontecer? Você vai bater com o carro. Então a gente não pode viver de passado. Mas então a gente não pode olhar para o passado? Pode. Da mesma forma que a gente dirige. De vez em quando, para quê? Para lembrar o que a gente fez de errado no passado. Mas quando a gente senta no carro, a gente senta para ir para algum lugar, né? Então, esse lugar é o quê? É o nosso objetivo, é o nosso futuro. É onde a gente quer chegar. Mas se eu ficar olhando, desesperado, procurando o futuro, o que vai acontecer eu dentro do carro? Eu posso também bater. Por quê? Porque eu não estou prestando atenção no meu presente. Eu não estou olhando como eu estou dirigindo. O que eu tenho que fazer, os cuidados que eu tenho que ter para atingir o meu objetivo.
Então eu acho que o carro, ele representa muito bem o passado, o presente e o futuro. O futuro é onde a gente quer chegar. Então eu não posso ficar ansioso no futuro sem prestar atenção e fazer a coisa certa no presente. O futuro é uma consequência, que quando eu chegar lá, o meu presente é o meu passado. Ou se eu fiz errado, eu furei o pneu, ou esqueci de botar gasolina, isso tudo vai atrasar a minha chegada. Por quê? Porque eu não prestei atenção, eu não olhei o carro como deveria olhar. Eu tenho gasolina, meus pneus estão bons. Como é que fazer uma checagem, uma avaliação da minha conduta perante a vida? Então a gente tem que ter esse olhar, ele tem que estar muito bem firmado no nosso presente e de vez em quando olhar para o passado para lembrar, opa, isso aqui é o que eu não devo fazer, ou então saber o que eu devo fazer no meu presente para não repetir o passado. O ditado que diz que a vida, para ser compreendida, basta olhar para trás, mas só deve ser vivida olhando para frente. O ditado diz assim mesmo. Bem lembrado, porque o que acontece? O que eu fui na vida passada não interessa. Eu sei que o que eu estou vivendo hoje, os resultados, o cenário da minha vida é o que eu mereço viver. Dá para ter uma ideia do que eu fui no passado. E mal a gente consegue guiar o carro de uma forma cuidadosa, porque a gente está sempre reclamando, a gente está sempre olhando para o carro alheio, né? Para como o outro está dirigindo e esquece de prestar atenção no como nós estamos dirigindo. Então a gente precisa, na dúvida, pense no carro. Opa, eu tenho que dirigir bem. Não consiste estar no fogo da batalha, mas nos amargores da vida, onde às vezes de mais coragem se há mistério do que num combate sangrento, porquanto não é raro que aquele que se mantém firme em presença do inimigo fraqueje nas tenazes de uma pena moral. Quem é o nosso inimigo? O inimigo não é aquele que nos mata. Diz um amigo meu uma vez falou uma coisa: eu prefiro 1000 vezes estar de olho no meu inimigo do que esquecer o amigo, porque o inimigo não trai, o amigo trai, pode trair. Por isso que é traição. O inimigo não trai. Quem trai é aquela pessoa que a gente ama, é aquele amigo, e aí a gente recebe aquele golpe. Quando a gente recebe aquele golpe, na mesma hora, vamos fazer uma prece. Lembrar, fazer uma prece. Né? Então, independente da raiva, independente vamos respirar um pouquinho, né? Pensar em Jesus e pedir proteção. Eu tive mais ou menos uns 2 meses atrás, eu considerei uma traição com a minha pessoa. Em nenhum momento eu fiquei com raiva da pessoa, mas me deu uma rasteira assim, bonita. Eu ainda olhei para ela, pensei que Jesus a abençoe e não me desaponte. Porque as pessoas podem trair. A única pessoa que não vai trair é Jesus. Esse eu tenho certeza absoluta. E foi a Ele que eu me apoiei. 2 momentos na minha vida que eu agradeço muito a Deus
não ter perdido a estribeira. O desencarne de minha mãe, que a doutrina, que o movimento espírita todo achava que eu ia sucumbir pela ligação, pelo trabalho que eu tive com ela esses anos todos, e eu segui firme, com naturalidade, e nesse fato que aconteceu comigo, dessa traição. Então, isso foi bom para mim? Claro que foi. Eu penso nessa pessoa às vezes com tristeza, às vezes me vem na cabeça, claro, porque perdoar não é você chegar para a pessoa e oferecer um cafezinho para ela, oferecer uma festa, né? Ah, vamos aqui comemorar que você me traiu. Não é isso. Perdoar é não desejar mal para aquela pessoa. Você pode até não querer mais olhar para ela, nem ter amizade com ela. Mas o fato de você não desejar mal, não provocar, não ter o sentimento de vingança, isso que é o perdão. Porque o perdão não é para ela, não, o perdão é para a gente, tá? Para a gente trabalhar a nossa humildade. Nenhuma recompensa obtém o homem por essa espécie de coragem, mas Deus me reserva palmas de vitória em uma situação gloriosa. Quando vos advenha uma causa de sofrimento ou de contrariedade, sobreponde-vos a ela, e quando houverdes conseguido dominar os ímpetos da impaciência, da cólera ou do desespero, dizei de vós para convosco, cheio de justa satisfação, fui o mais forte. Então esse é o objetivo nosso. Nós vamos cair várias vezes? Vamos. Nós vamos dominar, nós vamos conseguir dominar muitas vezes a nossa raiva, o nosso ódio? Não. Será que existe algum espírita dentro do movimento, trabalhadores dentro da casa espírita, que quando a gente assiste uma televisão e vê a violência que está no Rio de Janeiro, os causadores dessa violência, será que não passa na nossa cabeça por um instante sequer? A gente pensa assim, ele é filho de Deus, vamos orar por ele. Será que todos pensam dessa forma? Eu não estou falando de católicos ou outra religião, não, estou falando dos espíritas trabalhadores de anos de casa espírita. Será que todos pensam, tadinhos, Pai, perdoai-os, eles não sabem o que fazem? Será que a gente pensa assim? Não pensa. Eu já tenho uma frase clichê: Senhor, tem de misericórdia. Eu só falo isso. Tem de misericórdia. De mim também, porque às vezes sinto raiva daquele que está cometendo delito. Então eu só falo: Senhor, tem de misericórdia. Para tirar essa sensação que eu fico às vezes, né? Porque a gente já entende que isso não vai nos fazer bem e que o outro erra e que as situações acontecem, esses escândalos são necessários, né? E que não existe pobre coitado nem vítima. Eu gosto muito dessa questão. Existe a injustiça, mas não existe o injustiçado. Então, até quando a gente passa por situações desagradáveis, eu gosto de pensar assim: Senhor, a quem eu fiz algo parecido, eu peço perdão. Porque o que eu estou sentindo, isso está sendo horrível. Mas eu sei que eu preciso passar, porque em algum momento eu posso ter feito isso com alguém. Não importa quem foi, não precisa ir lá. E eu acho que o Espiritismo traz isso de uma forma muito clara. Então isso acaba de uma certa forma também nos consolando e nos confortando. Eu estou passando por isso porque eu preciso, e quando passo novamente, o que eu ainda não consegui aprender, para ver se atenua um pouco, né? Para atenuar um pouco. Uma prece, para ser eficaz, ela exige que a gente se harmonize, fique em harmonia. O que a gente tem que fazer para bem sofrer, para não sofrer com o sofrimento? É procurar
procurar treinar cada vez estar mais em harmonia. Cada vez mais. Eu estou dizendo que devemos fazer isso, não estou dizendo que eu consigo fazer. Tenho esse objetivo. Quanto mais eu estiver em harmonia, não só no centro, na vida, menos mal eu vou sofrer. Essa harmonia não é só na prece que a gente tem que procurar. É sair na rua, ver as dificuldades e ter uma harmonia de desejar o bem. Eu estou falando teoricamente, não estou dizendo que eu pretendo ser assim. Mas está na cara que para sofrer bem, para não sofrer mal, é preciso ter essa harmonia. E essa harmonia eu acho que é a finalidade espiritual que a gente tem em viver essa vida, essa reencarnação. Exatamente. Aí ele coloca, né, o Lacordaire, né? Bem-aventurados aflitos, pode então traduzir-se assim: bem-aventurados que têm ocasião de provar sua fé, sua firmeza, sua perseverança, sua submissão à vontade de Deus, porque terão centuplicada a alegria que lhes falta na terra, porque depois do labor virá o repouso. Esse repouso não é ficar na nuvem tocando arpinho. Esse repouso é a gente não sofrer mais a influência da matéria. Então o espírito vai atingir essa excelência que o Paulo trouxe, né? Essa harmonia interna em todos os momentos da nossa vida. Para terminar, eu fiz queria dividir com vocês. Queria dividir com vocês o seguinte: uma vez eu fiz um cálculo, posso até dizer que foi uma brincadeira que eu fiz, né? Eu falei assim: deixa eu analisar uma coisa. O homem vive 80 anos de idade, fiz uma média, 80 anos. 35 anos desses 80 a gente dorme. 35 anos, isso dormindo 8 horas por dia. Tem gente que dorme menos, tem gente que dorme mais, mas isso aí é só para a gente entender o cálculo. 35 anos, ou seja, mais 8 horas por dia, a gente trabalha. Só aí já se foram 70 anos, dormindo e trabalhando. De 80 anos menos 70, 10. Dentro desse período de 10 anos, a gente tem a nossa família dividido com o tempo que nós temos para nós, para as nossas reflexões, para os nossos estudos. E aí eu tive a triste notícia de que dentro no período de 10 anos, a gente tem para nós apenas 3 anos. De 80 anos de idade, nós temos apenas 3 a 4 anos para nós, para as nossas reflexões, para o nosso entendimento, para o nosso estudo, para a nossa academia, para o nosso bem-estar. Apenas, estou falando de nós conosco mesmo, sem a família, nós como espíritos encarnados e personalidade única. Lógico, tem as variações, tem gente que tem mais isso, tem gente que vive até 100 anos, tem gente que vive menos. Mas isso é para que a gente possa entender que precisamos implementar as reflexões na nossa vida. O que a gente faz dentro da casa espírita, que ao sairmos da casa espírita, a gente não reflete dentro do que a gente ouviu ou estudou na casa espírita. Então, é para que a gente possa levar para os nossos lares essa reflexão. Né? De 80 anos, numa média de 80 anos de vida, nós só temos muito pouco tempo, menos de 10%
bem menos de 10% para nossas reflexões. Que a paz de Jesus possa estar em nossos corações. Obrigado. Obrigada, Wagner. Obrigada, Wagner. Nada. Vamos pensar nos 3 anos. Eu fiquei apavorada Olha, com essa contagem. a ideia não era apavorar, mas Refletir. Mas vai para sacudir mesmo. vai ficar, né? Gente, olha, fazer as nossas falar das nossa programação. Então, ó, já está o nosso jornalzinho de outubro ali na recepção. Quem quiser pegar para ver a nossa programação, os temas das palestras, vão estar aqui, ó, na parte de dentro, essa aqui. Então, todas as terças-feiras, 2h30 da tarde, nós temos palestra, então nós temos os temas. E aí vocês podem ver, assim, poxa, eu quero assistir esse tema me chamou a atenção, quero ver o que vai ser dito, né, sobre essa situação. E também aqui na parte de baixo nós temos a terça-feira à noite, que começou hoje aqui, ó, com o bem e o mal, e aí vai seguir o capítulo 5 que nós estamos, Bem-aventurados os aflitos, na última terça-feira do mês. Como sempre, nós temos a palestra, o tema livre, e nós convidamos o Tiago Brito, que é da Rádio Rio de Janeiro, para fazer a palestra da última terça-feira, que vai falar sobre tratamento com Jesus. Então, sejam todos convidados para vir na última, é dia 31, último dia do mês mesmo, hein, gente? Dia 31, para fechar o mês com Jesus. Então, nós aqui na terça-feira, às 7h da noite, nós temos um grupo de trabalhadores que faz a irradiação à distância. Então, quem quiser deixar o nomezinho da pessoa que está precisando de uma prece, de uma irradiação, só falar aqui, ó, com nossos trabalhadores, a Alícia, o Laércio, o seu Paulo, a Senilda, que eles pegam o nomezinho e colocam na irradiação. Lembrando, uma coisa muito importante, que no horário das 7h, a pessoa que colocou lá o nomezinho fique vibrando junto, fazendo uma prece junto. Como o nosso irmão Wagner falou, se estiver muito nervoso não vai conseguir. Mas fique pelo menos em pensamento. Tá bom, Wagner? Assim? Fica pelo menos pensando naquele momento, né? Ele falou, foi Valdemir que falou, né? Tá muito nervoso, não consegue. Pelo menos a gente fica aqui, pensando naquela pessoa, no nome que a gente colocou, tá? Aí a gente sai da terça-feira, vai para a quinta-feira. Na quinta-feira, às 2h da tarde, nós temos o artesanato. E às 7h30 da noite, nós temos um grupo de estudos que nós estudamos o Evangelho segundo o Espiritismo, né? Que aí não é em formato de palestra, é um grupo de estudo mesmo, todo mundo conversa, bate papo, troca ideias, voltado para o tema daquele dia do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Aí a gente passa para sábado, que nós temos o bazar, que é às 9h30 da manhã, que abre. Então, quem tiver peças, sapatos, roupas, bolsas, cintos, alguma coisa que não queira mais usar, coisa de casa, coisa de utensílios, né? Utensílios de casa, que não queira mais usar, saiu de moda, não tem mais, não serve mais para o uso meu, mas ele ainda está em condições de ser utilizado por outra pessoa. Então, que possa, se puder, fazer a doação. E aquela pessoa que precisar de alguma coisa, dá um pulinho lá no bazar, quem sabe encontra alguma coisa que seja útil para a gente. 9h nós temos a evangelização infantil, que vai até às 11h30. 11h30 nós temos um outro grupo de estudos na casa, que vai de 11h30 até meio-dia.
onde nós estamos estudando intercaladamente, um dia o Livro dos Espíritos, o outro a Gênese. Quem estiver interessado, os nossos estudos são presenciais, não são virtuais, mas procura a gente que a gente tira qualquer dúvida. E a partir do meio-dia nós temos a nossa mocidade espírita, tá? Queremos colocar também que neste domingo, dia 8, nós vamos ter uma capacitação do passe. Então, para quem, qual o público-alvo, né? Para os trabalhadores de casa espírita que já fazem esse trabalho do passe e queiram se capacitar, fazer uma reciclagem, né? Faz muito tempo que eu fiz o curso, eu preciso reciclar, renovar aquilo que realmente eu entendo, o que é o passe, como é que deve ser feito. Dia 8, aqui na nossa casa, às 9 horas, começa às 9 horas. E as pessoas que estão interessadas em conhecer, em até mesmo, poxa, tá aí, eu gostaria de dar um passo, eu gostaria de saber como é que é isso. Eu chego na casa, recebo um passo e não entendo. Então, pode vir também no dia 8, domingo, 9 horas da manhã, que nós vamos fazer essa capacitação, tá bom? Nós temos também a nossa campanha de alimento para nossas famílias assistidas, que são pequenos, pouquíssimos itens, são 6 itens que a gente colocou na cesta de alimentos, por isso que não é cesta básica, é sim cesta de alimentos. E esses itens comprados ali no açaí, gente, não chega a R$30. Então, quem puder ajudar, ou então colocar ali na cestinha, ó, na boca do jacaré. Pode ser também individual, só um alimento. Exatamente. Quem eu não tem condições de dar todos os 6 alimentos, só posso dar 1 quilo. Não tem problema. Maravilha. Por favor, coloque na cestinha. Quem quiser participar dessa campanha, doe uma cesta de alimentos para uma família, é só falar ou comigo ou com a Senilda, que nós passamos qual a lista de alimentos, tá bom? E queremos lembrar que em breve, em novembro, nós teremos o nosso almoço fraterno, gente. Novembro tá chegando, hein? Vai ter um almoço fraterno, uma delícia isso aí. É a Cida que vai cozinhar. Eu não vou cozinhar, não, é mentira, gente. Tá dando fake news, gente. Nas redes sociais, a fake news não pode. Não pode. Oi? O artesanato eu falei, 2 horas, falei. Eu não lembrei, não esqueci não, né? Nós somos coisas em massas. Festival de massas. Festival de massas. Inclusive terá algumas peças do artesanato, quem quiser até conhecer o trabalho, né? As coordenadoras do trabalho vão lá expor, trazer. Então, vai ter uma exposiçãozinha do artesanato nesse dia, muito legal. Muito bem feito. Adoro comprar pano de prato com bico de crochê. Quem adivinha quem tá fazendo? Senilda, gente. E aí a capinha nossa do jornalzinho é uma alusão do mês das crianças. Então nós colocamos aqui uma figura com Jesus com as crianças e a passagem de Mateus onde diz: então disse Jesus, deixem vir a mim as criancinhas e não as impeçam, pois o reino dos céus pertence ao que são semelhantes a elas. Para a gente comemorar o mês das crianças, até mesmo porque nós temos aqui a nossa evangelização, né? Delícia. Então, gente, agora nós vamos fazer a nossa prece. Após a prece nós temos o passe. O passe é opcional. Quem não quiser receber o passe, fique à vontade de falar com o nosso trabalhador que não quer, né? Não tem problema nenhum. E após o passe, nós temos os copinhos ali na recepção com água fluidificada, que o nosso irmão Tadeu colocou, que também é opcional. Quem não quiser também não precisa. Antes do passe, eu posso... Pode. Muito obrigada. Fique à vontade. Muito obrigada mesmo, tá? Então vamos participar aqui da nossa prece. Então vamos fechar nossos olhos.
sentir essa vibração que se fez neste ambiente após esse trabalho maravilhoso, esse estudo que tivemos agora. E agradecer, temos que agradecer sempre ao nosso Pai Maior, agradecer à doutrina espírita que nos traz, que nos proporciona a condição de entendermos de onde viemos, por que estamos aqui, para onde vamos, o motivo da nossa reencarnação, sabermos como passar por todo o bem e o mal, o sofrer, o entendimento porque sofremos ou não sofremos, porque a grama do vizinho talvez seja mais verde do que a nossa. Tudo isso a doutrina espírita nos esclarece, a doutrina espírita nos consola, nos orienta. E temos a agradecer sempre. Agradecer ao grande irmão Allan Kardec, que hoje comemora a data de nascimento. Possamos agradecer pela codificação, pelo trabalho que ele fez e nos deu e que até hoje estamos estudando. Obrigada, Pai. Obrigada pelo Consolador. Obrigada por mais esta oportunidade. Esteja conosco, Senhor, hoje e sempre. Graças a Deus.